Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje retomar uma temática que eu tenho falado pouco a respeito, que é referente a filhos, a crianças e alguns aspectos de criação de crianças ou da educação das crianças. Vou falar hoje a respeito de uma coisa que vem sendo muito recorrente, que eu tenho presenciado bastante, tanto pessoalmente como presencio nas mídias, em conversas, enfim, de uma maneira geral. Eu tenho presenciado muito algo que já não é de hoje, mas a isenção de responsabilidade na criação de filhos ou na criação de crianças. Então eu tenho visto que as pessoas elas têm tentado muito se isentar da responsabilidade na criação dos filhos. Elas agem de fora como se a criança ela fosse obrigada a ser completamente independente e fazer tudo por conta. Eu costumo brincar que eu estou vendo que vai chegar em um nível logo que você vai perguntar para uma pessoa sobre o filho dela e vai dizer, então, olha, meu filho é uma criança terrível, problemática, se me acredita que aquele nenê defeca e fica lá defecado, não troca as fraldas, não vai tomar banho, não faz nada, falando de uma criança de 6 meses, por exemplo. E assim parece ridículo quando eu menciono desse modo, mas existem coisas no nosso dia a dia que a gente presencia que não estão muito distante disso. Por exemplo, quando uma pessoa muitas vezes reclama de que meu filho não se interessa pela escola, não quer saber de nada, não estuda. Aí você pergunta para a pessoa, sim, qual que é a matéria que ele está vendo agora? Qual que é os assuntos que ele está vendo? São interessantes? Aí a pessoa olha com aquela cara, como diriam os antigos, cara de tacho para você, e não faz ideia do que o filho está estudando, não faz ideia, não diz nem qual é o nome do professor ou da professora do filho na escola. E aí quer que a criança se interesse pela escola, sendo que essa pessoa que é o adulto responsável pela criança, que tem a obrigação, literalmente, tem a obrigação legal e social de estar acompanhando a educação dessa criança, de saber o que ela está vendo, de saber o que ela está aprendendo, o que ela está estudando, de saber como está sendo a vida social dessa criança na escola. Essa pessoa que tem a obrigação disso não sabe. E aí que a criança se interesse pelos conteúdos da escola. Outras situações que a gente presencia é, por exemplo, aquela pessoa que reclama, meu filho não come salada. É uma coisa bem boba do dia a dia, mas acontece e é bem comum. Quem convive com cuidadores sabe que é uma queixa bem comum de você ouvir, meu filho ou tal criança que eu cuido não come salada. Tá, só que aí você vai almoçar na casa da pessoa, você fica olhando na mesa, cadê a salada? Não tem uma única folha de alface em cima da mesa. Como que essa criança vai comer o que não tem para ela comer? Ou então, muitas vezes, você vai até tem lá uma salada, uma bacinha lá com meia dúzia de folha de alface, ninguém na família pega. Aí, tipo, os pais ou os cuidadores socam tudo aquilo no prato de comida da criança e querem que a criança coma, sendo que ninguém da família está comendo. É uma questão até meio lógica, se você for pensar, de uma criança que não conhece muito o mundo, que ainda não está habituada, não sabe o que de fato é saboroso, o que não é, não sabe o que pode ser perigoso para ela ingerir como alimento e o que não é, e não pensem que porque são os cuidadores que estão dando que ela está isenta de perigo. Os cuidadores dão refrigerante e suco artificial para a criança, tem que lembrar isso. Então, o fato de ser os cuidadores que estão fornecendo aquele alimento para a criança não isenta de ela estar comendo veneno. E aí ela vê que ninguém está comendo. Por que ela vai comer aquilo que ninguém mais come? É uma questão de lógica, você não comer. Se você for para um lugar onde você não conhece nada do que está na mesa, você não conhece a vegetação, você não conhece nada daquele ambiente, você não sabe o que é aquilo que está na mesa. Aí você vê as pessoas comendo todas determinados alimentos e outras coisas as pessoas nem tocam. Você vai comer aquilo que elas não estão comendo ou você vai comer aquilo que as pessoas que estão à tua volta estão comendo? É uma questão de lógica. E as pessoas não se atêm a isso, não pensam a respeito disso.
Então temos que tomar muito cuidado em relação às crianças. A gente vê isso em várias das queixas de cuidadores. Por exemplo, outra queixa hoje já não é tão comum porque a maioria dos cuidadores nem está dando muito mais bola se a criança lê ou não lê. Mas era uma queixa também bastante comum que a gente ouvia há algum tempo atrás, coisa de uns 20 anos atrás, algum tempo mesmo, que as crianças não liam. Ah, meu filho não se interessa por ler nada, não se interessa por nenhum livro. Só que aí também, você vai na casa da pessoa, não tem nenhum livro. Você olha em volta, não tem uma prateleira de livro na casa. Aí você pergunta a pessoa, tá, mas e onde estão os livros? Ah, eu nem compro porque ele não se interessa. Como que a criança vai se interessar por algo que ela não conhece, não tem acesso, muitas vezes nem nunca viu de fato? Porque às vezes a criança viu jornal, revista, mas um livro de fato, com ilustrações, com texto, com uma história, a criança nunca viu. E ela não vai ter a oportunidade de ver porque os cuidadores não compram. E esses mesmos cuidadores ficam afirmando que a criança não se interessa por leitura, sendo que eles próprios não leem nada, não tem nenhum livro em casa e nem mesmo incentivam essa criança a ler. Então, temos que ter um pouco de um olhar mais cuidadoso referente à nossa responsabilidade no desenvolvimento das nossas crianças. As pessoas têm, ao longo da história, se isentado muito de responsabilidade na criação dos filhos. E aí é preciso também entender que às vezes, até eu mesmo sofri algumas críticas referente a isso, por estar sendo um pouco áspero em relação aos cuidadores, de pessoas que falam, mas a gente tem que entender que também esses cuidadores muitas vezes passam 8, 9 horas trabalhando, mais um tempo indo para casa, chegam em casa extremamente cansados, exaustos, não tem energia para brincar com os filhos, não tem energia para dar atenção para as crianças. Ok, se de fato considerarmos isso, podemos sim entender o porquê isso acontece, podemos sim compreender que realmente é difícil. Eu, por exemplo, quando passo longas horas na universidade estudando, fazendo atividades, sei que é difícil você ter empenho de fazer mais alguma coisa quando chega em casa. Normalmente tudo que se quer é ir tomar um banho e descansar, porque realmente é exaustivo. Mas, por outro lado, não podemos também isentar a responsabilidade desses cuidadores, porque também fica uma situação muito complicada se, porque é difícil, nós aceitarmos que se crie as crianças de qualquer jeito. Então não é porque é difícil, porque é complicado, que a gente pode simplesmente aceitar que então é normal um cuidador ser irresponsável com a criança, negligenciar a saúde e o desenvolvimento da criança. Não dá, porque aí seria a mesma coisa que nós dizemos que porque é difícil trabalhar, é difícil, veja, para mim comprar um carro, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, sabe-se lá por quantos anos, muitas vezes ainda financiar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar, às vezes é mais fácil ir lá e roubar. Se a gente for simplesmente justificar que pode ser feito de qualquer jeito porque é difícil fazer do jeito certo, a gente vai estar justificando também os crimes, vai estar justificando todas as outras formas que são tidas como mais fáceis de fazer as coisas. Então é preciso sim entendermos que cuidar de uma criança não é fácil. Eu sempre digo de antemão, antes que alguém me pergunte se eu tenho filho, quando eu falo a respeito de criança, eu sempre já digo de antemão, eu não tenho filhos, justamente porque eu sei da responsabilidade que é criar uma criança. Agora, se você optou por ter um filho, é tua responsabilidade arcar com as consequências da criação desse filho. Então não foi uma escolha que eu fiz, mas se você fez, você tem que arcar com as consequências da escolha que você fez. Nós não podemos simplesmente justificar negligência, maus tratos a crianças com simplesmente a justificativa de que é difícil fazer do jeito certo. Não, não dá. Então temos que ter um pouco mais assumir um pouco mais essa responsabilidade da criação das crianças. E cabe à sociedade, de maneira geral, também repensar isso e auxiliar os cuidadores. Eu falo que a responsabilidade do cuidador que fez a escolha de ter um filho ou de zelar pela saúde, pela vida e pela integridade de uma criança, mas eu falo na forma de atribuir a ele a responsabilidade, mas não também me isentando a sociedade disso. Nós, como sociedade, também temos a obrigação sobre o bem-estar dessa criança e temos a obrigação de auxiliar esses cuidadores a fazer um cuidado adequado dos seus protegidos.
É isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.